Hoje eu vou te ajudar a entender o movimento dos preços do Bitcoin e das criptomoedas para o mês de agosto, o que eu estou esperando para este mês. E se você está entrando no mercado de criptomoedas e tem muitos medos, eu quero te dizer que você não está sozinho, estou aqui justamente para te ajudar. Meu objetivo não é só te ajudar a fazer dinheiro nesse mercado insalubre, mas principalmente evitar perder dinheiro. E meu foco aqui no canal é sempre produzir conteúdo educacional em cima de dois pilares principais, tá? O primeiro, se expor ao risco e tentar multiplicar o capital, e o segundo é evitar o risco e proteger o capital, que é tão importante quanto ganhar. Então é o seguinte, a gente sabe que um dos maiores desafios de todo investidor de criptomoedas é saber o momento certo de entrar, né? E para isso a gente vai utilizar análise gráfica, análise de dados on-chain e entender principalmente o ciclo do mercado que você está agora, neste momento, e ver quais são os fatores determinantes para que os preços possam voltar a subir. Porque o maior desafio para o investidor em um mercado volátil é saber quando se expor ao risco e também quando evitar o risco. E nesse vídeo, então, eu vou te apresentar os preços chaves, os sinais que a gente precisa para assumir mais riscos e lembrar, né, que como investidor, suas principais atividades são sempre comprar e vender. São sempre duas coisas que podemos fazer. Todo o resto depende de fatores externos, como o tempo, velocidade do mercado e acontecimentos imprevisíveis. Então, para lucrar, é importante a gente saber o momento certo de entrar, e nisso eu posso te ajudar porque eu analiso o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas diariamente, pelo menos aí há 7 anos, e eu passo a minha visão aqui. Só que para ter resultado consistente, também basta se inscrever no canal aqui para receber as notificações dos outros vídeos e sempre ter a informação atualizada em tempo real todas as semanas. Então presta bastante atenção até o final, que a gente vai falar muita coisa importante hoje, beleza? Olha só que interessante, esse é a região que a gente precisa fazer o rompimento, a região dos $69.500 pode ser a região ao qual o preço do Bitcoin, uma vez que ele ultrapassar e se manter acima, ele pode iniciar uma grande velocidade de explosão de alta. E nós estamos há pouco tempo, talvez há poucas semanas, há poucos meses, de ter um forte rompimento do Bitcoin e ele encontrar valores inéditos, um topo histórico, e o Bitcoin pode atingir acima de $100.000 por unidade. Mas nesse vídeo não é especificamente isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eu vou mostrar para vocês agora na tela. E olha esse gráfico aqui, que eu vou deixar para vocês, que tem a psicologia do mercado. Essa imagem, ela mostra exatamente como o mercado financeiro especulativo de alto risco ele funciona. Nós temos praticamente o mercado urso, nós temos a fase da depressão, que aconteceu em meados de 2022 a 2023. Logo depois, nós temos a fase da depressão, a fase da descrença, que as pessoas duvidam da capacidade do ativo de subir e se valorizar mais forte, e a fase depois do otimismo e a fase final de uma tendência forte de alta, a fase da euforia. E agora olhem o gráfico do Bitcoin. Eu coloquei exatamente aquilo que eu penso da psicologia do mercado atual, e a fase que você está vendo e assistindo esse vídeo é justamente a fase da descrença. Essa é a fase em que muitas pessoas se negam a continuar no mercado, desistem do mercado, desistem do Bitcoin, começam a surgir várias teorias de que o Bitcoin não é mais o mesmo e que os ciclos não são mais os mesmos, e isso tudo se reflete na psicologia coletiva. O mercado volátil, ele mexe muito com a ganância, a esperança, a expectativa futura, e o preço, eles realmente se modificam baseados nas expectativas futuras. Basicamente, o mercado de altcoins, que é onde a gente vê mais risco e mais assimetria, ou seja, mais potencial de retorno num curto prazo de tempo, eles dependem desse movimento de ciclo do Bitcoin. Então, a pior fase que você deve ficar dentro das altcoins é a fase que ainda estamos agora. Por quê? Porque o preço do Bitcoin está andando lateralmente e ameaçando trazer baixas.
E quando o Bitcoin ameaça trazer baixas, quando o mercado entra na fase da descrença, onde as pessoas perdem o interesse temporariamente pelo mercado, basicamente nós temos uma descoberta de fundo de várias altcoins. Então, várias altcoins ficam derretendo enquanto o Bitcoin fica lateral, fica antes, nessa preparação, antes de um movimento de alta explosivo. E aí começam a surgir várias teorias de que o mercado não é mais o mesmo, de que o mercado não vai ser do mesmo jeito do que era antes, mas isso é tudo balela, pessoal, porque essa é uma fase que a gente chama de fase de acumulação. Essa é a fase onde quem detém mais dinheiro, mais capital, acaba acumulando. É uma fase de acumulação de Bitcoin. Nesse momento de fase de acumulação de Bitcoin pré-explosão, pré-alta forte, pré-alta com otimismo exacerbado, euforia, é a fase em que as altcoins derretem muito de valor. E as altcoins são assim. Elas têm períodos muito específicos de tempo que elas sobem muito forte. E aí acaba você conseguindo, muitas vezes, se entrar no momento certo, multiplicar o seu capital aí em 2, 3, 4, 5, talvez até 10 vezes, dependendo da altcoin que você conseguir entrar e tiver aí mais sorte do que juízo de acertar o token que o mercado vai estar comprando mais. Então é muito importante para você que está no mercado de criptomoedas, para que você que já está no mercado de criptomoedas, é importante você saber o momento que você está, tá? A fase que nós estamos é uma fase de bull market, é uma fase de alta infinita, é uma fase em que o mercado está tentando descobrir novos preços. Então, a gente tem, por enquanto, temporariamente, um mercado lateral. O mercado ele fica, em média, 4 meses laterais. Hoje, o preço do Bitcoin tem um suporte muito forte em 62 mil dólares, que já foi resistência e hoje está testando como suporte, né? Nos dias dessa semana está testando como suporte. Se ele perder este suporte, o preço sim do Bitcoin pode recuar até a região aproximada do próximo suporte que está em 56.800 dólares ou praticamente 57 mil dólares, ou 58 mil dólares, enfim, nunca é um preço exato. Mas sim, se a gente perder esse suporte, o preço do Bitcoin ainda no mês de agosto pode vir a buscar os 56 mais uma vez, né? Outras altcoins podem derreter, cair muito forte ainda. Então, essa é uma fase um pouco complicada. Qual é o melhor momento de se expor nas altcoins? O melhor momento de se expor nas altcoins é quando o Bitcoin encontrar um fundo dentro dessa lateralidade e vir para romper o topo anterior. Então, esse topo aqui de 69.500 dólares é o nosso principal gatilho para a gente poder se expor com mais tranquilidade em altcoins, entendendo que a gente pode entrar numa fase de euforia. Porque se você for ver aqui no ciclo de mercado, se vocês prestarem atenção em como era o comportamento, aqui as pessoas falavam que dessa vez é diferente, que o Bitcoin agora vai voltar a subir rapidamente, mas na verdade ele perdeu a média de 14 semanas, ou seja, o preço começou a cair. A cada semana que passava, o preço caía mais. As altcoins nesse período de mercado urso derreteram 90%. 95% algumas das altcoins. Então quem entrou aqui acabou perdendo muito dinheiro, muitas vezes perdeu todo o capital e não conseguiu recuperar. A fase da depressão, que é quando a gente tem a primeira lateralidade antes do mercado voltar a uma tendência de alta, é a fase que a gente já passou, né? Eu aceito que o mercado vai cair mais. Isso é o que a gente ouvia muito falar quando o preço fez essa queda aqui em 18 de agosto do ano passado. Depois, em setembro, quando o mercado entrou em tendência de alta, iniciou um rally de alta com bastante euforia, que a gente chama de primeira onda, né? Muitos criadores de conteúdo, inclusive, falam de primeira onda e segunda onda, e todo mundo fala que a segunda onda vai ser essa fase de bull run, a fase de euforia. Só que o que acontece? Antes de entrar nessa fase, historicamente o Bitcoin lateraliza muito. Ele tem um período de descrença, em que as pessoas começam a ficar cansadas da volatilidade. E é justamente essa fase que nós estamos. E o final de cada fase depressiva ou de cada fase de descrença é a fase onde você se expõe um pouco mais ao risco e
pode pegar altas muito fortes. Então, qual é o melhor momento para comprar as altcoins? O melhor momento para comprar as altcoins? Vocês pensam que é aqui, nessa fase? Ou vocês pensam que é aqui nessa fase de descrença? Ou o melhor momento é quando ele tem o rompimento da alta? Se você respondeu que o melhor momento é quando estamos com o Bitcoin próximo de romper a fase de descrença e vencer a fase de descrença, você acertou. O melhor momento não é comprar aqui tentando descobrir o fundo das altcoins, porque as altcoins podem ficar derretendo até 90% do topo anterior, enquanto o Bitcoin volatiliza lateralmente e tenta encontrar um fundo de metade de ciclo. O melhor momento é quando, em algum momento, talvez ainda este ano ou no ano que vem, ele romper este topo de $69.500. Quando ele romper, significará que ele vai entrar na fase de euforia. Entrando na fase de euforia, a gente tem espaço para que o dinheiro rotacione. Muitas pessoas que vão ter Bitcoin vão trocar parte dos seus Bitcoins temporariamente por altcoins para especular em cima dessas altcoins. Nesse momento, algumas altcoins subvalorizadas começam a se valorizar rapidamente. Meme coins que estavam em queda muito forte durante o período de descrença começam a subir 150% por semana ou mais. A gente começa a ver um momento em que as pessoas ficam muito eufóricas. E esse estado emocional é um estado emocional que muda muito rápido. Então hoje, se você chega para uma pessoa que está no mercado de criptomoedas, que entrou em abril, entrou em maio, entrou em junho, que é o período entre que ele entrou neste período, nestes 4 meses, às vezes 5 meses, de mercado descrente, você vai ver que eles estão reclamando de perder dinheiro, estão chorando, porque ou não realizaram lucro, ou já tiveram um lucro temporário e não realizaram, ou seja, eles ficaram pagando para ver que se as altcoins iam subir realmente ou não. Então, nesse momento, parece muito desesperador, as pessoas ficam muito desmotivadas com o mercado, mas isso é a fase da descrença. A fase da descrença é um sentimento coletivo de que as pessoas perdem fé, perdem expectativa de futura em cima do preço de determinado ativo. Porém, essa historicamente é a fase em que no final dessa fase de descrença, se você encontrar um fundo, você pode começar a se expor a um risco e potencialmente multiplicar o seu capital. E aí agora eu vou ir para o gráfico e vou mostrar para vocês quais são os sinais que a gente precisa, tá? E primeira coisa, quanto, baseado na oferta e demanda do Bitcoin, quanto o preço do Bitcoin deveria estar valendo hoje, no dia de hoje, tá? Segundo esse modelo matemático de oferta e demanda, ao longo do tempo do Bitcoin, hoje o Bitcoin deveria estar valendo já $80 mil por unidade. Então, se ora ele está valendo 65 mil ou 64 mil, o Bitcoin, na situação atual, ele está subvalorizado. Ele já está com cerca de $20 mil ou $15 mil subvalorizado em relação ao que deveria estar valendo neste ciclo. E pode demorar um pouco mais, pode demorar mais 1, 2, 3, 4 semanas, um mês, mas a verdade é o seguinte: quando o mercado voltar a ter o corte da taxa de juros, voltar a ter a impressão infinita de dinheiro, de dólares, como o Bitcoin é finito e ele cada vez tem uma demanda maior, ele vai estourar o preço e ele provavelmente vai tentar atingir níveis de $100 mil por unidade ou mais, tá? Então, o Bitcoin ele já está subvalorizado. As altcoins, elas ainda estão tentando encontrar um fundo. Se a gente pega e digita aqui total 2, excluindo, então, pega todo o mercado de altcoins e exclui o Bitcoin, o mercado do Bitcoin, a gente percebe que estamos com topos e fundos descendentes já desde abril deste ano. Ou seja, as altcoins, elas estão praticamente num bear market particular das altcoins, que é justamente o que acontece durante um período de acumulação pré-explosivo do Bitcoin. Eu vivi isso em 2016, vivi isso em 2020 e estamos vivendo isso novamente, pessoal. Então, quem está entrando no mercado agora é como se estivesse entrando no mercado em 2016, em 2020,
que foi aquele período depressivo pré-explosão. E esse é o melhor momento para você estar no mercado. Esse é o melhor momento para você trazer pessoas para o mercado de criptomoedas para comprar Bitcoin. E depois, daqui a algumas semanas ou alguns poucos meses, tá? Podemos entrar na fase de euforia. E nessa fase de euforia é onde a gente troca parcialmente o Bitcoins temporariamente para tentar arriscar em altcoins e tentar multiplicar nosso capital, certo? Porém, pessoal, é muito importante. O timing ele tem que ser perfeito. Ou seja, qual o sinal gráfico nas altcoins que a gente precisa para que a gente possa ter uma probabilidade dele estar no final de uma tendência de baixa nas altcoins. Prestem bastante atenção nisso daqui. Esta é a média 14 semanal. A média 14 semanal, ela é a média de principal suporte do preço e principal resistência. No vídeo de hoje, ela está agindo como principal resistência. Porém, se a gente, prestem bastante atenção, marque este gráfico, coloque o TradingView aí no seu computador, tá? Coloque o total 2 e coloque essa barra verde aqui, tá? No momento em que as altcoins conseguirem romper esse topo, nós provavelmente vamos entrar numa fase de euforia. Quando ele romper essa linha pontilhada de baixa, essa linha de tendência de baixa, provavelmente vai ser o melhor momento de se expor nas altcoins que o mercado vai estar comprando. E aí você me pergunta, Augusto, como eu descubro quais são as altcoins que estão rompendo? Para isso, eu tenho um aplicativo chamado CryptoControl e também o membros do meu canal. No membros do meu canal, para você se tornar membro do meu canal, com o aplicativo baixado, você vai conseguir fazer muita grana no período certo. Porém, conforme eu já expliquei para vocês no início do vídeo, a única capacidade que nós temos não é de prever o futuro e nem de se antecipar. A gente tem a capacidade de comprar e vender. Todo o resto nós não temos controle. Porém, eu, Augusto, lanço mão do price action, principalmente das altcoins do Bitcoin, para saber o momento de se expor. E aí eu vou avisar no membros do canal quando que você deve comprar, qual as altcoins que o mercado está comprando e tem probabilidade de continuar subindo e quando o mercado inverter o ciclo. Então, se você não sente segurança sozinho de fazer isso, avalie se tornar membro do canal e já baixa o aplicativo do CryptoControl, que é lá que a gente vai conseguir encontrar as oportunidades daquele momento futuro, que não é agora. Agora, por enquanto, o mercado ele está tentando descobrir fundo. E, Augusto, como que eu sei quando as altcoins têm uma probabilidade maior de formar um fundo? Para isso, a gente precisa ver onde estão os suportes principais. Hoje, o principal suporte das altcoins está justamente próximo da região onde ele está chegando, tá? Ou seja, onde teve mais toques de compra é justamente aonde o mercado gosta de ter histórico comprador, ou seja, ele percebe que o mercado está, o coletivo percebe que o mercado está barato. Então, hoje, a região dos 950 bilhões de dólares nas altcoins é um suporte importante. Bom, sabendo que ele é um suporte importante, o que eu preciso fazer? Eu vou comprar agora já? Não. Eu tenho que esperar o preço cair. Então, eu espero mais barras vermelhas, certo? As barras vermelhas elas podem continuar aparecendo, tá? Então, ele surge barras vermelhas, mas o que é importante quando a gente está em um suporte comprador? Para nós, o mais importante é prestem bastante atenção agora, tá? Importante que surja em um suporte uma barra que seja verde e que venha rompendo acima da máxima da barra anterior. Então, a barra que surgir aqui, certo? Ou se surgir já uma barra agora, por exemplo, compradora, pode ser um indicativo de fundo. A gente, para conseguir encontrar
potenciais fundos, nós precisamos encontrar barras que superem a máxima da barra anterior, principalmente se virem em um conjunto de 4 barras, como essas daqui, por exemplo. Então aqui teve 4 barras em conjunto que mostraram que ele conseguiu voltar acima. Se você tem 2 barras que conseguem romper a máxima anterior, então aqui nós temos essa barra e essa barra que conseguiram romper a máxima desta queda, nós temos um fundo formado, que geralmente forma-se durante 4, 5 dias, às vezes uma semana, tá? Às vezes 7 dias, um conjunto de 4, 5, 6, 7 barras. Quanto mais barras ele se mantiver acima da barra, da máxima da barra, da última barra negativa, maior a probabilidade daquele fundo ser verdadeiro. E mais a gente tem o potencial de ali assumir um risco maior e comprar uma ou outra altcoin que nós acreditamos que possam subir ou esperar para ver qual que o mercado vai comprar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção ao seguinte. No mês de junho nós tivemos quedas muito fortes no mercado de criptomoedas. Mas no mês de julho nós recuperamos parcialmente essa queda. E essa queda, que foi recuperada parcialmente, ela foi forte o suficiente para puxar os preços para cima e levar eles até o suporte, testar eles como resistência. Mas prestem bastante atenção como no mês de agosto agora, a queda está iniciando com menos força, pelo menos nas altcoins, está caindo, mas ele não está ainda com uma queda muito vertical. Para nós é importante que, durante um processo de reversão, a queda, ao invés de ser bem vertical, ela caia mais lenta e as barras sejam menores. Quando você encontrar uma queda mais horizontal e não tão vertical, tá? Então, uma queda menos vertical do que a outra, uma queda mais horizontal, e você vê os preços e as barras ficando cada vez menores, e daqui a pouco surge uma barra grande, forte de alta, geralmente isso que eu chamo de fundo dos deuses. E esse é um fundo que eu gosto de assumir mais risco. Por quê? Porque é uma demonstração que o mercado está perdendo a força vendedora. Então, o que a gente precisa ver durante o mês de agosto, nas próximas barras das altcoins no geral, tá? Nós temos que ver barras cada vez menores, movimentações de ondas cada vez menores, não verticais e tão profundas quanto essa, mas quedas mais amenas, ou seja, uma queda mais lateral, como esta daqui, por exemplo. Uma queda mais lateral em cima de um suporte significa que potencialmente a probabilidade de que quando surgir uma barra verde, essa barra verde ser a indicação de fundo, essa barra verde que supera o topo anterior, ser uma indicação de fundo é muito alta. E aí aí sim, pode, para quem gosta de tentar se antecipar ao mercado, assumir um risco maior do que a média das pessoas, aí sim você pode se expor em algumas altcoins que você acredita que vão explodir bem, como Pendle, Zero, Render, STX, Solana, entre outros tokens, tá? Mas no momento presente agora, enquanto o Bitcoin está em acumulação, nós temos mais risco de queda das altcoins, mas nós podemos estar diante do mês final de raiva, no mês final de desistência do mercado, antes da explosão de alta. E eu acredito realmente que após essa fase final de queda que a gente está vivendo agora nas altcoins, e após a fase final de acumulação, ou seja, a próxima vez que o Bitcoin bater 69.500 e superar essa região e se manter acima, vai ser o momento em que a gente poderá fazer muito dinheiro com as altcoins. Mas entenda, agora não é o momento de comprar altcoins ou se expor nas altcoins, mas sim de acompanhar elas diariamente e ver onde podemos estar encontrando fundo, porque o mês de agosto, o final do mês de agosto, a metade do mês de agosto, talvez do dia 10 de agosto em diante, se começar a ter força compradora, se o volume e as bases de queda começarem a ficar cada vez menores e o interesse por vender fica cada vez menor, nós podemos, no mês de setembro ou no mês de outubro, ter uma mudança repentina na expectativa futura do mercado e a gente surfar altas violentíssimas.
Para isso, a gente vai ter que se posicionar antes, um pouco antes dessa explosão. Então, nós podemos estar diante do mês mais depressivo, mas também o mês mais importante do ano para avaliar, entrar em riscos em algum momento, quando a gente vê uma barra de alta compradora rompendo as mínimas após o mercado volatilizar. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, indique para os teus amigos, baixe o Criptocontro, seja membro do canal, que você, no contexto correto, vai conseguir fazer dinheiro junto comigo com as altcoins, porque eu tenho a capacidade de conseguir encontrar as altcoins que o mercado tem interesse em comprar, utilizando minhas ferramentas que eu mesmo desenvolvi e com a ajuda aí de um seguidor meu, né? A gente lançou o Criptocontro para ajudar todos vocês, tá? Baixa o Criptocontro no seu celular. Em breve nós vamos lançar um cupom de desconto para quem está iniciando e provavelmente no próximo vídeo a gente vai falar desse cupom, como é que vai funcionar as regras desse cupom, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, que Deus esteja sempre iluminando a vida de todos vocês e tamo junto.